petista pode se gabar de ter acabado com a fome no Brasil se a insegurança alimentar era maior quando eles deixaram o poder? Como esquecer uma retração de 7% da economia? Como esquecer 2.800.000 vagas de emprego extintas, emprego formal, extintas em apenas 2 anos? Então quem se esquece de períodos históricos importantes é o senhor Lula, quando vai em rede nacional se gabar aí dos seus feitos na economia, ignorando completamente todo o segundo governo Dilma. E é óbvio que eu sou a favor, professor, de flexibilizar leis trabalhistas, especialmente indenizando o trabalhador com valor de seguro-desemprego. Foram gastos aí só em 2020 mais de 50 bilhões de reais nisso. É óbvio que eu sou a favor de flexibilizar leis trabalhistas se for com a nobre intenção de preservação do emprego. Vamos lembrar que naquela política lá do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, segundo o levantamento do Sebrae, mais de 10 milhões de pessoas jurídicas foram fechadas no Brasil. Os MEIs que o nosso presidente se recusa a incluir dentro da categoria de trabalhadores, até de forma bem rude, eu diria. Então, para mim, eu acredito de verdade que essas medidas, isoladamente, elas podem ser positivas, mas elas têm que ser analisadas num contexto muito mais amplo, que é o seguinte: o que o governo está fazendo para criar origem nesses recursos? Bom, está basicamente tentando aumentar impostos à torto e à direito e está tentando, além disso, endividar ainda mais o país, promovendo aí sim um arroxo fiscal. É isso que se verifica. Zé Eduardo. Veja, Luciana, Caio, eu diria a você que o raciocínio que o Caio desenvolve me lembra aquela pessoa que viveu 90 anos em plena saúde, 6 meses contraiu uma gripe. E aí o Caio vai, tá vendo? Contraiu gripe, hein? Tá vendo? Contraiu gripe, hein? O governo Lula, ele conseguiu tirar o país de uma situação horrorosa, quitou os compromissos internacionais. Já vinha anunciado na campanha eleitoral, Caio. Por favor, não vamos mudar os fatos. Isto já era anunciado por Lula como seu plano de governo, essa questão da isenção no plano do imposto de renda. Então, portanto, não é uma questão. Porque até faz parte da minha origem e da minha formação. Nesse momento, a gente deve ter aqui alguém, um beneficiário do INSS, ou um aposentado, ou um pensionista, uma senhora, vamos dizer assim, vou colocar uma personagem. Uma senhora, uma avó, que deve ter agora, nesse momento, alguns filhos ou netos dentro de casa, e esses R$18 ou muito mais faz uma diferença incrível. A mão, mas você tira com a outra, endividando o país e criando pressão inflacionária. Por isso que eu falo que essa medida, nesse caso específico, é populista, porque ela tem que vir acompanhada de responsabilidade fiscal. Agora, o governo de direita, tão criticado aí pelo meu debatedor, ele gerou mais de 5 milhões de empregos formais, apesar da pandemia, seu saldo desde 2019. Também foi um governo de direita que pegou o maior programa de distribuição de renda, o Bolsa Família, e entregou esse programa, antes beneficiando 3 milhões de famílias, beneficiando 22 milhões de famílias e pagando o triplo do benefício, já feitas as devidas correções. Sai de uma realidade de R$191 pagos por mês, em média, por família, para mais de R$600. Então, assim, a esquerda brasileira ela não tem o monopólio do cuidado com os mais pobres, pelo contrário. Então, quando você vê, tanto na parte da geração de renda e emprego, quanto na parte de programas sociais, foi um governo de direita que pagou os maiores valores e gerou a maior quantidade de oportunidades, pelo menos na nossa história recente. E é sobre a história recente que a gente debate, essencialmente, ou não. Zé Eduardo, eu queria que na sua resposta não perdesse a perspectiva. Que ostenta, ela exatamente vai na linha de defender o grande capital e prejudicar o trabalhador. Ou seja, ele vai na linha exatamente de um Estado menos intervencionista, mas que tem muitas vezes um descompromisso, muitas vezes não, sempre tem um descompromisso com o lado social. Eu acho que, efetivamente, Milton Friedman não aponta uma boa solução para o mundo. Aliás, as políticas neoliberais no mundo só levaram miséria, arroxo e desastres. Eu agradeço pelo debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. Simplesmente uma mudança de moeda, mas sim uma mudança no arcabouço fiscal, um choque de responsabilidade em termos de gastos governamentais. Queria saber se ele acha que o Plano Real, talvez a herança que viabilizou o sucesso político do governo Lula, se ele acha que o Plano Real, fruto do neoliberalismo, foi algo negativo para a sociedade brasileira. Eu acredito que o Plano Real foi positivo no momento que foi colocado, em que pese tenha surgido muitas dúvidas. O que foi nocivo do governo Fernando Henrique Cardoso foram outras políticas neoliberais que implementaram, inclusive a reforma administrativa, que modificou a Constituição, e um conjunto de privatizações que foram péssimas para a sociedade brasileira, inclusive com suspeitas elevadas em relação a elas. Aí eu acho que, efetivamente, foi um mau posto do governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, relativamente a tudo mais que você coloca, Milton Friedman fala em imposto de renda negativo.
Mas eu sugiro que você avance um pouco mais e pegue os estudos que o próprio Eduardo Suplicy fez sobre a renda mínima. E tem efetivamente um aprofundamento maior, um detalhamento e uma consistência maior do que tudo isso, Caio. Ou seja, Milton Friedman, ele é um neoliberal, por definição. Ele defende os previstos da escola de Chicago, aquela que foi utilizada na ditadura do Pinochet e acabou sendo elogiada por muitos neoliberais no mundo. Zé Eduardo. Bem, eu fiquei com uma grande dúvida no debate de hoje, Caio, me permito perguntar em relação a isso. O governo Jair Bolsonaro, Caio, você foi eleito presidente da República. Hoje, com 3 meses de governo, o que você faria em relação ao salário mínimo? Em relação ao salário mínimo, aumentaria o salário mínimo, como fez Lula, manteria a postura de Jair Bolsonaro de não aumentar de acordo com a inflação ou reduziria o salário mínimo, inclusive abaixo do nível da inflação, como pretendia Paulo Guedes com as bênçãos de Jair Bolsonaro, caso fosse reeleito. Que postura, assim, bem objetivamente, você tomaria em relação ao salário mínimo? Não falo de outras políticas de governo. Em relação ao salário mínimo. Aumenta, mantém na inflação ou reduz? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por reconhecer que nem tudo que é de origem neoliberal é ruim. Então, estão registrados seus elogios ao Plano Real. O que eu teria feito lá na largada, isso até antes da minha posse, doutor, seria orientar minha bancada a não conceder 19,25% de aumento para o pessoal do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Judiciário, ainda que escalonado em 3 vezes. Esse tipo de privilégio eu combateria. Eu não sou contra, né, o aumento do salário mínimo acima da inflação. Não, pelo contrário. Para mim, embora a gente esteja discutindo aí questões do futuro do pretérito de um governo que não se elegeu, eu acho que era a promessa de campanha de ambos os contendores esse aumento real do salário mínimo. Esse não é o foco da discussão. O populismo de Lula está em garantir benefícios expressivos para o funcionalismo público, para a elite do funcionalismo público, endividar o país, né, e dar migalhas, né, numa solução pseudo-midiática aí depois em rede nacional. É sobre isso que a gente está falando hoje. Olha, vocês vão ter que continuar esse debate amanhã, que parece que não tem fim. A cara de reprovação do Zé Eduardo Cardoso não tá mole, hein, Caio Coppola?